Revisão da vida toda no STF. Atenção, porque acabou de sair uma decisão do ministro Alexandre de Moraes. E eu vou trazer tudo que você precisa saber. Se você gosta de informação verificada, então já se inscreva nesse canal. Eu sou Nakamura, professor e advogado há mais de 11 anos, trazendo as últimas informações diretamente de Brasília. Nosso escritório tem processos protocolados no Brasil inteiro, com foco de atuação nos tribunais superiores, STJ e STF. Estou aqui trazendo informações, lutando pelos direitos dos nossos clientes e trazendo informações para todo mundo. Então vem comigo, se inscreva nesse canal, deixa o like para esse vídeo chegar a mais aposentados e eu já vou começar sem enrolação, daquele jeito que vocês gostam. Pessoal, é o seguinte, tema 1102 é o tema da revisão da vida toda com repercussão geral no STF. E o que aconteceu? 1º de dezembro tivemos a vitória. Ainda não foi publicado o acórdão, já foi publicada a ata da audiência, isso sim. Só que o acórdão ainda não foi publicado. Alguns juízes já estão dando efetividade à sentença do STF, ou seja, já estão condenando o INSS ao pagamento dos reajustes, indo para o recebimento dos atrasados, mas outros juízes, por cautela, decidiram esperar a publicação do acórdão. E isso vem prejudicando os aposentados, não é verdade? Afinal, você já esperou esse tempo todo, nós estamos lutando aqui, tá mais de 2 anos para decidir essa questão no STF, e agora que é decidida, aí o juiz do seu processo, que não pode julgar contra a revisão da vida toda, ele quer aguardar a publicação de um acórdão, sendo que o próprio STJ e STF têm precedentes já transitado em julgado que não precisa esperar nem publicação de acórdão, nem trânsito em julgado de um tema com repercussão geral. Então vem comigo, pessoal. Essa decisão precisa ser aplicada e acabou de sair uma decisão do ministro Alexandre de Moraes no processo. Você precisa entender que nos últimos dias foram juntadas diversas petições. Só que a petição de terceiros, que não é parte no processo, ela sequer foi analisada, tá certo? Quais petições foram analisadas? A da AGU, Advocacia Geral da União, que faz a defesa do INSS, que por sua vez é uma autarquia federal, e também do IEPREV, o Instituto de Estudos Previdenciários, porque ele atua como amicus curiae, como amigo da corte, como uma instituição que vem trazendo informações relevantes para a solução do caso, tá certo? Beleza, então você já sabe que das petições apresentadas, elas sequer foram analisadas. E quais foram analisadas? Da AGU, que está a favor do INSS, e do IEPREV, que se mostra a favor da revisão da vida toda. Beleza, então uma petição de um lado, uma petição de outro. O que o INSS pediu? A suspensão nacional dos processos. Ora, o INSS fala que vai dar trabalho para conseguir colocar na prática os cálculos e tudo mais, pediu essa suspensão nacional dos processos. O IEPREV, por sua vez, falou que não é necessário, até porque quando o aposentado entra com processo, é dever do aposentado apresentar os documentos, apresentar o CNIS, carta de concessão, apresentar os cálculos, apresentar carteira de trabalho. Então, isso já é dever do aposentado, não é o INSS que tem que ir atrás disso. Além disso, não há razão para suspensão. Por quê? Porque o processo já ficou suspenso desde junho de 2020, quando ele chegou, né? Depois foi aceita a repercussão geral, suspenderam os processos, então o aposentado já está esperando há muito tempo. E olha que bacana o que o ministro Alexandre de Moraes falou sobre essa espera dos aposentados. Eu vou trazer então a decisão aqui do ministro Alexandre de Moraes, pessoal. Olha só. Trata-se de requerimento apresentado pelo INSS buscando a suspensão nacional dos processos que tenham por objeto a controvérsia do tema 1102, que foi a revisão da vida toda, pedindo a suspensão até o trânsito em julgado. Narra o INSS que o STJ suspendeu a aplicação da tese fixada no acórdão proferido em regime de recurso especial repetitivo, contra o qual o INSS interpôs o recurso extraordinário. Ou seja, o INSS está recorrendo até onde ele conseguir, ele não quer pagar os aposentados. Então, aduz que tal suspensão foi mantida pelo plenário do STF ao reconhecer a suspensão, a repercussão geral, foi o que eu falei para vocês, ficou suspenso aí por 2 anos, né, pessoal? Só que os pedidos de suspensão vêm sendo reiteradamente rejeitados nas instâncias ordinárias, inclusive com imposição de multa ao INSS. Em razão disso, o INSS requer a suspensão até o trânsito em julgado no Brasil inteiro.
Bom, diz o INSS que não reconhece as razões de decidir do julgamento, imprescindíveis para compreender e aplicar corretamente o entendimento firmado pelo STF, pois o acórdão ainda não foi publicado e as partes tampouco foram intimadas. As partes não foram intimadas, só que o INSS já atravessou uma petição. Não tinha prazo aberto para o INSS não tinha sido intimado para se manifestar, mas já atravessou uma petição. Então, como é que vem falando que não foi intimado, se ele já está ciente dessa decisão, não é verdade, pessoal? Deixa o seu like aqui se você é a favor da causa dos aposentados. Diz também o INSS que esse entendimento no acórdão pode vir a ser modificado nos embargos de declaração. Por quê? Porque pode modular os efeitos da decisão, limitando o alcance do precedente no tempo, pode estabelecer uma exceção, restringindo a um grupo só de situações, pode inserir na tese um ponto não enfrentado no acórdão, pode inserir uma regra não enfrentada ainda na decisão. Nesse ponto, o INSS, ele utilizou um argumento que, em parte, é verdade. Tudo bem, é verdade que pode haver modulação de efeitos para quem ainda não entrou com processo, pode ser enfrentada questões que não foram enfrentadas ainda, certo? Só que isso não vai alterar o mérito e isso não é motivo para a suspensão dos processos. Vocês entenderam? Então ele utiliza de um meio argumento, né? De um argumento que tem parte verdade, mas aí ele utiliza para requerer uma suspensão que não é fundamentada. Então vamos continuando aqui para ver o que o Alexandre de Moraes falou. Ele fala que o INSS diz, né, que o efeito suspensivo pode evitar decisões diferentes, evitar eventuais recursos, proporcionar uma maior uniformidade. Ele fala que evita eventuais futuras ações desnecessárias e que possibilita que os advogados públicos desistam dos recursos interpostos e renunciem ao direito de recorrer. Os advogados públicos, no caso, são os representantes do INSS, tá certo, pessoal? Então, nesse caso aqui, o que o Alexandre de Moraes falou? Ele continua, né, que, olha, diz o INSS que há uma impossibilidade material de revisão pelo INSS devido às possibilidades técnicas e operacionais como do DataPrev. E diz que pede essa suspensão, né, requer um regime de transição. Agora quer falar em regime de transição INSS. Muito espertinho, né, pessoal? Olha só, comenta aí o que você está achando dessa manifestação. E eu já vou falar o que o Alexandre de Moraes achou disso aqui. Diz que para não ter prejuízo e tudo mais, então está pedindo essa suspensão. Diz também que o cumprimento da decisão do STF demanda alteração de sistemas, rotinas e processos no impacto orçamentário de milhões de reais, providências que não foram tomadas, pois representariam despesas financeiras, até que a revisão da vida toda fosse julgada. E argumenta também que essa revisão utiliza salários de contribuição anteriores a julho de 94, o que impacta os sistemas do INSS, bem como o Cadastro Nacional de Informações Sociais, o CNIS. Registra que desde 99 sistemas estavam programados. Aí continua aquela ladainha, né, pessoal? Vamos falar bem a verdade, vamos falar o português claro aqui? Vamos falar o português claro? O INSS quer enrolar e não quer pagar. Então vamos para o que interessa aqui. Está falando que tem mais de 51 milhões de benefícios ativos e inativos e que conta com uma fila de atendimento de requerimento administrativo de 5 milhões de segurados. E isso é verdade, né? Aí você entra lá com pedido administrativo e tem 5 milhões de pedidos na sua frente. Olha que absurdo. Por isso que tem que entrar na via judicial, porque o INSS não reconhece na via administrativa. Bom, diz que os magistrados estão condenando o INSS e impondo multa caso não seja pago o reajuste. Ah, mas aí também, né, pessoal? O INSS perdeu a causa. Você quer que o juiz julgue como? Você quer que o juiz faça o quê? Né? É o que eu falo. Mesmo que tenha um juiz que seja contra a revisão da vida toda, ele não pode julgar contra. E ninguém está julgando contra a revisão da vida toda. Então, eu não sei o que o INSS está querendo, pessoal. Ele perdeu no STF e queria que o juiz julgasse como? Ah, faça-me o favor. E diz que, em nome da segurança jurídica, está pedindo para suspender até o trânsito em julgado. Então, muita gente se apavorou. Viu a notícia. INSS pede suspensão nacional dos processos. E o pessoal apavorado. E o pior, tem canal utilizando desse medo do aposentado para ganhar visualização. Eu aqui não.
Eu aqui não, eu aqui tranquilizando, porque eu falei, pessoal, uma coisa é o INSS pedir, mas isso, ó, é o mesmo argumento de sempre, é o mesmo argumento que já foi negado pelo STF. Então calma, calma. Uma coisa é pedir, outra coisa é ser provido. Isso ainda iria para julgamento dos ministros, tá certo, pessoal? Calma. Então siga esse canal aqui se você gosta de informação verificada, tá certo? Professor Nakamura, advogado há mais de 11 anos aí, sem nenhuma reclamação, advertência na OAB, colocando a cara a tapa, sendo elogiado, sendo agradecido, e é por isso que eu agradeço você que tá aqui. O que o IEPREV, Instituto de Estudos Previdenciários, falou? Na condição de amicus curiae, falou que não tem cabimento, né? Falou que a própria jurisprudência do STF, eu já trouxe para vocês. Eu já trouxe decisões do STF e do STJ, eu coloquei na tela para vocês, em outros vídeos, que não precisa aguardar nem publicação do trânsito em julgado, nem a publicação do acórdão. Então vem comigo, pessoal. Agora é a verdade. Atenção para o que o ministro Alexandre de Moraes falou. O plenário desta corte, ou seja, os 11 ministros, decidiram que a suspensão nacional dos processos não é automática, cabendo ao relator ponderar a conveniência da medida, cujo relator, nesse caso, foi o ministro Luiz Fux, desse processo que decidiu isso aqui. Então, suspensão não é automática, tem que ser decidida. Na presente hipótese, agora diz o Alexandre de Moraes, são relevantes os argumentos do INSS. Por outro lado, o relevante impacto social deste precedente impõe que a análise de eventual suspensão seja realizada sob condições claras e definidas. De fato, milhões de beneficiários da Previdência Social aguardam há anos por uma resposta do Poder Judiciário em matéria relacionada a direitos fundamentais básicos ligados à própria subsistência e à dignidade da pessoa humana. Não, olha o Alexandre de Moraes, não é razoável que, estabelecida pelo Supremo, a orientação para a questão, fique sem qualquer previsão o resultado prático do comando judicial. Assim, é preciso que a autarquia previdenciária informe de que modo e prazo se propõe a dar efetividade ao entendimento definido pelo STF. A medida de suspensão dos processos será avaliada após a juntada do referido plano. Então, o Alexandre de Moraes concede o prazo de 10 dias para que o INSS apresente um cronograma de aplicação da diretriz formada no tema 1102 da repercussão geral. Publique-se, intime-se. Olha aí, pessoal, decisão do Alexandre de Moraes. Então, para você que ainda não entendeu muito bem, tem um pouco de juridiquês aqui, deixa eu explicar papo reto aqui, pessoal. É o seguinte, o Alexandre de Moraes, ele ponderou os argumentos dos dois lados, beleza, para não falar que teve cerceamento de defesa, para não falar que, né, não foi analisado. Só que ele falou, olha, os aposentados, nesse ponto o Alexandre de Moraes ele foi muito bem, porque ele falou assim, ó, os aposentados já estão esperando há tanto tempo e não é razoável que, depois de todo esse tempo de espera, uma vez que o STF decidiu, não é razoável fazer o aposentado esperar mais ainda. Só que o INSS colocou os pontos ali, né? Nos embargos de declaração, modulação de efeitos. E isso o Alexandre de Moraes não negou. Então, pessoal, isso tudo indica aqui que você realmente, pessoal, precisa entrar o quanto antes. Se você já entrou, eu vou continuar aqui, calma. Mas para quem ainda não entrou e está pedindo o WhatsApp de como entrar com a revisão da vida toda, nosso WhatsApp oficial é aqui, ó, 44 99868 3378. 44 99868 3378. Na descrição e no comentário fixado também tem um link, que é só você clicar nesse link que vai abrir o WhatsApp aí na sua tela. Temos também o WhatsApp 61 de Brasília, temos escritório aqui em Brasília, mas a nossa equipe está ampliada no escritório do DDD 44. É o mesmo escritório, tá? Mas ampliamos a equipe, tá? Para a gente dar efetividade, entrar com esse processo quanto antes, para ninguém ficar de fora por causa de uma modulação de efeitos. Eu não concordo com a modulação, só que, né, eu preciso falar o que o STF tem feito e o que a União, o que o INSS tem pedido nos embargos de declaração. Eu tenho um compromisso com a verdade com vocês. Tá bom, doutor, mas eu já entrei com o processo, eu tô esperando seja essa publicação do acórdão, eu estou preocupado com essa suspensão, o que eu faço, como que vai ficar a partir de agora? Então, beleza, pessoal, é o seguinte, o ministro Alexandre de Moraes, ele já mostrou aqui, né, que essa suspensão, ela não vai vir de forma fácil.
O que ele concedeu? 10 dias de prazo para o INSS apresentar o plano de implementação dos pagamentos da revisão da vida toda. O Alexandre de Moraes não suspendeu o processo por 10 dias, ao contrário do que podem falar por aí. O Alexandre de Moraes não suspendeu a eficácia da decisão. E o Alexandre de Moraes, ele falou aqui que a única coisa que foi decidida é 10 dias para apresentação do plano de implementação. Então ele não falou em suspensão do processo, né? Ele não concedeu esse pedido. Ele disse que vai avaliar depois desse plano. Então o INSS, ele está tentando ganhar tempo. Ah, doutor, mas o INSS ganhou 10 dias só aí. Calma, pessoal, porque não é que ele ganhou. Os processos continuam em andamento, as sentenças continuam sendo proferidas, os prazos de implementação do reajuste continuam correndo. Então o juiz do seu processo, vamos supor, ele concede 30 dias para o INSS implementar o seu reajuste mensal. Aí, beleza, ou seja, para o próximo pagamento, né? Esse prazo continua correndo normalmente, pessoal. Então é muito importante você continuar se informando aqui, tá? Entre em contato com o seu advogado, se você já tem advogado. O canal é para todo mundo. O WhatsApp do escritório é só para clientes que confiaram no nosso trabalho, tá? Ah, doutor, mas eu já conheci, eu não conhecia o senhor antes, eu já entrei com outro advogado. Inscreve no canal, continua aqui, show de bola. E como que vai ficar então, pessoal, essa suspensão? Inscreva-se nesse canal que eu vou trazendo em primeira mão, ó, diretamente aqui de Brasília. Estamos aqui, pessoal, lutando no estacionamento do STF com o acesso direto aqui ao STF, tá certo, pessoal? E eu vou trazendo as últimas informações para vocês. Então o processo não foi suspenso por 10 dias, nada disso. Pelo que foi indicado, o Alexandre de Moraes, ele não vai cair nessa, só que ele pediu esse plano de implementação. Por quê? Porque se ele vislumbrar, se o INSS chegar e falar, olha, ministro Alexandre de Moraes, vamos pagar todo mundo até o final do ano, só que a gente precisa de um mês para implementar isso aí. É uma coisa. Só que o INSS, vocês lembram que ele fez um acordo com a AGU, o INSS, o Ministério Público Federal, perante o STF, foi um acordo aqui no STF, e ele descumpriu. Que acordo foi esse? Foi relativo aos prazos de implementação de benefícios, né? Então, olha aí, pessoal, olha a semelhança. E os ministros já sabem disso, eles já sabem que o INSS descumpriu esse prazo. Então, é muito difícil de ter uma concessão da suspensão agora, entenderam? Mas, assim, tudo isso vai ser analisado. Então, corra antes que aconteça qualquer reviravolta. Quem já entrou com processo, fez os cálculos, apresentou os documentos, petição bem fundamentada, fica tranquilo, você vai receber o seu dinheiro. Você vai receber o seu dinheiro. E, se Deus quiser, você vai receber esse dinheiro em vida. Eu tô aqui lutando para dar tudo certo o quanto antes, pessoal. Conta comigo. Eu não sou o único não, tá? Eu não sou o único advogado não sou o único representante não. Eu sou mais um. Eu sou um grãozinho de areia, mais um na luta pelos direitos dos aposentados. Então eu tô aqui porque eu acredito, pessoal. Eu tô aqui porque eu realmente acredito no que eu tô fazendo, eu acredito nessa luta, nessa causa, e a tese já foi firmada. Então os ministros do STF também acreditam. Agora precisa dar efetividade. Foi o que o Alexandre de Moraes falou. O aposentado já esperou tanto tempo, não é justo que agora que o STF decidiu, o aposentado tenha que esperar mais. Então, atenção, ô juizada, ô juízes, com muito respeito, mas os senhores precisam cumprir vossas excelências precisam cumprir a decisão do STF, não é verdade? Claro que depende de cada processo. Eu tô falando isso sem olhar o seu processo, caro amigo aposentado, cara amiga aposentada. Tem que ver o que está acontecendo, porque tem juiz que ele tá organizando a vara, ele tá julgando. Só que é tanto processo que ele ainda não chegou no seu processo. Isso pode acontecer, então calma também. Tá certo, pessoal? Vai dar tudo certo e por isso que, assim, o INSS ele tá lutando tanto que aí tem juiz que tá, né, que, poxa, tá incerto ainda, porque ele quer esperar a publicação do acórdão. Mas, com todo respeito,
nós não concordamos com essa tese. Nós acreditamos que a tese já foi firmada, conforme dito pelos próprios ministros, conforme já está no site do STF, e nós acreditamos que, uma vez a tese firmada em repercussão geral, o Código de Processo Civil diz que essas decisões devem ser implementadas, e o STJ e STF, por sua vez, já falaram que não precisa aguardar a publicação do acórdão e muito menos o trânsito em julgado. Então, o ministro Alexandre de Moraes se mostrou coerente, né? Não estou falando de decisão política, isso aí podem discutir em outros canais, não tem problema nenhum. Aí eu estou falando aqui da causa dos aposentados, e nesse processo, realmente o Alexandre de Moraes, ele tem se colocado aí, né, de uma forma ponderada, ele analisou os dois lados, então ele não está cego, ele analisou os dois lados, só que ele viu que o INSS falou não tem fundamento e que o pedido dos aposentados, né, precisa ter efetividade agora que o STF já decidiu. Por isso que você ainda que não entrou, eu sinceramente eu não sei, né, eu não sei o que está acontecendo que você ainda não entrou. Você precisa entrar o quanto antes. Olha o risco que o senhor ou a senhora está correndo em ainda não ter protocolado seu processo. Olha tudo que está acontecendo. Vai dar certo? Vai dar certo para quem já entrou. Para quem ainda não entrou, olha o turbilhão de coisas que pode dar errado se você não entrar o quanto antes. Não é verdade? Então faça os cálculos, faça uma análise, entre em contato aqui no WhatsApp do escritório ou procure um profissional aí de sua confiança. Mas saiba, né, procura alguém que tem atuação, tá certo? Que sabe o que está fazendo, que conhece a causa da revisão da vida toda. E nós estamos aqui diretamente de Brasília. Que Deus te abençoe grandemente, tenho certeza que vai dar tudo certo na sua vida. Aproveita que agora que o vídeo acabou, pausa um pouco, respira fundo, faça uma oração, pessoal. Vai dar tudo certo. Eu sou Nakamura, professor e advogado, diretamente de Brasília. Muito obrigado por estar aqui e até a próxima.